está começando mais um Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, Gustavo Rabelo e Alexandre Santos, do IBAM, falam sobre a importância do planejamento para o modelo de regionalização a ser usado nos municípios. Já o consultor Sérgio Rage fala sobre seu projeto que visa o aprimoramento das qualidades do ser humano dentro das organizações. Confira. Modelo de regionalização é um instrumento de planejamento que serve para que as informações sobre cada local sejam o mais próximo possível da realidade, dando suporte às ações dos governos nos municípios, como ressaltam Gustavo Rabelo, coordenador de projetos, e Alexandre Santos, superintendente de Desenvolvimento Econômico e Social do IBAM, em entrevista ao Administração em Debate. Veja agora. Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre modelo de regionalização com o coordenador de projetos Gustavo Rabelo e com o superintendente de Desenvolvimento Econômico e Social do IBAM, Alexandre Santos. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. É um prazer recebê-los aqui no programa. Obrigado. Prazer é nosso. Gustavo, conta pra gente como que é esse projeto de regionalização. Um modelo de regionalização para planejamento é uma proposta de divisão territorial interna a um espaço institucional específico, por exemplo, um município, um estado, mesmo país, incluindo aí as bases conceituais e as referências metodológicas que foram utilizadas para propor esse recorte, né? Esse modelo de regionalização ele pode ser realizado para diversos fins, né? Pode ser realizado, por exemplo, por interesses acadêmicos de compreender um determinado território, pode ser realizado para fins de agregação de dados estatísticos, como faz o IBGE, que tem suas micro-regiões, tem suas macro-regiões, e pode ser feito com a finalidade de fazer uma regionalização para planejamento, né? No IBAM, nós estamos concluindo um projeto que é um projeto de regionalização, de construção de um modelo de regionalização para planejamento para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Alagoas, né? E ele é um bom exemplo para a gente entender como é que funciona isso. Quer dizer, a nossa tarefa, nesse caso, é propor um recorte territorial para fins de planejamento que possa dar conta de uma necessidade que é a necessidade de o Estado ter no seu plano plurianual, né, um conjunto de ações planejado regionalmente, né, e que tenha, digamos assim, que compreenda as realidades e as peculiaridades territoriais do Estado, né, e possa, portanto, propor, executar, acompanhar e monitorar políticas específicas que tenham a ver com as realidades dos territórios, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode acrescentar é exatamente a finalidade deste projeto em si, né? Que diz respeito a dar suporte à elaboração do plano plurianual, que é uma obrigação do governo regionalizar seu planejamento. Sobretudo no caso do Estado, quer dizer, você ter ações que cubram o processo de desenvolvimento de um determinado território, porque cada vez mais a gente percebe que a questão do desenvolvimento ela ultrapassa os limites dos próprios municípios e as políticas regionais elas têm alcance mais amplo e podem potencializar o resultado das ações de governo do Estado sobre o município. E aí a gente estaria reforçando uma função do Estado justamente no planejamento e desenvolvimento do seu conjunto de municípios, guardadas as particularidades de cada região, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. E facilitar também o trabalho de integração das políticas setoriais, né? Alexandre, explica pra gente de que forma o modelo de regionalização pode ser aplicado na administração pública. Basicamente, não é só o modelo, a regionalização, não é? O modelo vai te levar à regionalização. É uma necessidade
para a administração pública em diferentes escalas. O governo federal pratica isso, dos diferentes focos ou objetivos que você pretende com essa regionalização. No caso específico da administração, por exemplo, de um determinado território, o primeiro grande benefício é exatamente a integração entre as várias políticas setoriais que vão incidir sobre esse território, sobre a necessidade de desenvolvimento que você pretende alcançar, não é? E esse é a principal objetivo. Se você está falando de um programa como um plano plurianual, onde o Estado tem que regionalizar as suas ações sobre o território, a importância, primeiro, é o próprio cumprimento da exigência, e segundo, é a necessidade dele ter um pouco de sinergia, ter mais sinergia nas suas ações setoriais, no sentido de convergir para um mesmo objetivo, que seria, vamos dizer, em tese, o desenvolvimento sustentável daquela região, promoção, a mudança de paradigma, de parâmetros de desenvolvimento, de patamar de desenvolvimento, a integração do território. Você pega um estado, por exemplo, como o Rio de Janeiro, né? Você tem regiões muito díspares, não é? A região norte fluminense, por exemplo, é bastante diferente do resto do estado. Então você está fazendo um planejamento da ação de governo, você quer, bom, eu quero reestruturar, requalificar aquele território de maneira que você consiga uma melhor distribuição de benefícios, de recursos públicos, no sentido de alavancar outras oportunidades, enfim. Essa é o grande sentido. Na verdade, é o sentido do próprio planejamento, né? Numa escala regional, onde você não está focado apenas num município, mas num conjunto de municípios que tem algum tipo de heterogeneidade, de homogeneidade, como o Gustavo mencionou, cultural, econômica, enfim, física às vezes, né? Política e tudo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês hoje. O prazer foi nosso. Nossa. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site da Web TV. Até mais! Em mais uma iniciativa pioneira entre as instituições de representação profissional no Brasil, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro criou a Universidade Corporativa Gilda Nunes. A UCGN é uma plataforma de educação à distância, que agora reúne, além dos cursos gratuitos DTCOM e os cursos de pós-graduação Cesumar, que já eram oferecidos pelos profissionais registrados, a Web Aula CRA-RJ. Uma nova ferramenta que amplia a grade de educação profissional continuada com a oferta de mais de 200 cursos em diversas áreas, com descontos especiais para os profissionais registrados no Conselho. Acesse ucgildanunes.org.br e conheça esse novo conceito em educação profissional. Ser um estudante registrado no CRA-RJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRA-RJ, preencha o formulário online no site do conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRA-RJ. De acordo com o consultor Sérgio Rage, os líderes precisam ser capazes de desenvolver métodos e procedimentos humanizados para conseguir valorizar os pontos fortes de cada colaborador. Ele explica agora ao Administração em Debate como isso pode ser feito. Olá! No programa de hoje nós vamos conversar com Sérgio Rage, que ministrou aqui no CRA a palestra Sustentabilidade do Ser Humano. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Como é que vai? É um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, muita satisfação estar aqui com vocês, muita alegria de poder estar interagindo aqui com o CRA. Obrigada, Sérgio. Explica pra gente o que é o projeto Sustentabilidade do Ser Humano. O projeto de sustentabilidade do ser humano veio de uma sensibilidade que nós temos de que nós estamos aproveitando muito pouco as competências e as qualidades humanas, sobretudo nas organizações.
os números que nós buscamos para consolidar essas suspeitas nos indicam que realmente muito mais pode ser feito, do ponto de vista do desempenho pessoal, sobretudo no desempenho organizacional. Você acredita que hoje no Brasil as empresas elas estão mais focadas na gestão de pessoas ou ainda existe uma miopia nas organizações? Eu posso dizer que a miopia ainda é muito grande. Nós já encontramos um caminho a percorrer, mas esse caminho é longo, esse caminho é um caminho de consciência muito grande, exige uma dedicação real para que a gente possa transformar os nossos métodos de gestão para uma forma mais humanizada, uma forma que valorize realmente aquilo que se constitui no principal valor da organização e da sociedade em geral, que é o ser humano. Então, estamos numa direção adequada, mas a miopia ainda é muito grande. Eu acho que só o tempo e a consistência nos métodos e nos processos que vão sendo implementados nas organizações podem nos levar aos resultados que podemos obter de uma gestão mais focada nas pessoas de fato. Mas você observa esse movimento, essa mudança nas instituições? Existe hoje uma preocupação maior com a gestão de pessoas? Eu diria que você não tem para onde correr, né? Essa preocupação, ela existe porque as pessoas entendem que o resultado, uma vez que não é atingido em função das dificuldades nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos e no processo de liderança, é visto como aquele indicador mais carente de uma atenção pelos profissionais das organizações. Então, é uma questão que não adianta querer fugir dela. É um momento em que ou a gente assume uma postura verdadeira, real, de valorização das pessoas sob todos os aspectos, numa visão não só técnica, mas, sobretudo, melhorando a convivência, melhorando a questão dos valores humanos que dizem respeito ao caráter das pessoas, né? Isso tudo são fatores que, se não forem vistos de uma maneira global, holística, nós vamos ficar trabalhando numa superfície e não vamos chegar aos resultados desejados. Você falou sobre competências estratégicas. Que competências seriam essas? Visão estratégica e planejamento. Aí já não estou falando de inovação, eu estou falando na capacitação humana global de uma organização, né? Visão estratégica, orientação para resultados e clientes, né? Trabalho em equipe e liderança, técnicas de comunicação e argumentação, né? A capacidade de você conduzir boas reuniões produtivas, onde você substitua as discussões e os debates por um diálogo proveitoso, com alinhamento de objetivos, mesmo que hajam visões divergentes, você trabalhar numa visão com alinhamento produtivo, com alinhamento em cima de um objetivo comum. Então, algumas ferramentas que a gente usa para poder favorecer a competência global das ações, interagindo com inovação, com competências estratégicas, com a qualidade para você liderar em mundo em permanente mudança, que é diferente. Uma coisa é você liderar numa condição estável, outra coisa é você liderar com um cenário em mutação permanente. Então, essa dinâmica é levada para dentro da organização como um grande laboratório de transformação, de uma proposição de transformação cultural, através dessa assimilação de novidades na maneira de lidar com as questões humanas e com as questões do negócio da organização. Obrigada, Sérgio. Foi um prazer recebê-lo. Satisfação estar com vocês. Foi ótima a nossa conversa. Que bom. Ficamos por aqui. Não deixe de assistir a palestra completa do Sérgio Raj no site da Web TV. Até mais! O Administração em Debate desta semana fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até lá!